quando nós dizemos que a temperatura sobe para onde? Esta pergunta pode parecer um pouco estranha, mas permite-nos pensar num aspecto que é central na nossa língua e em todas as línguas. Se pensarmos bem, a temperatura não sobe fisicamente. A temperatura corresponde à agitação das partículas. Por isso, as partículas estão mais agitadas, a temperatura aumenta, mas fisicamente não sobe. Então, por que razão é que nós dizemos que a temperatura sobe? Na verdade, nós dizemos que a temperatura sobe porque aquilo que nós usamos para medir a temperatura, em geral, implica a subida de alguma coisa. Por exemplo, num termómetro, o mercúrio sobe numa escala. Se nós tivermos um gráfico onde representamos a temperatura, a linha que representa a temperatura também normalmente sobe quando a temperatura aumenta, e então nós passamos a usar o verbo subir para significar aumentar, por uma transferência que nós podemos chamar de metonímia. A metonímia não é apenas um recurso literário, é também um recurso do dia-a-dia. Metonímia quer dizer, basicamente, usar uma palavra para representar outra palavra, ou usar um conceito para representar outro conceito que está próximo ou que tem alguma ligação, mas que não é exatamente o mesmo. Nós também usamos uma metonímia, por exemplo, quando dizemos que ali vai um carro todo zangado. Na verdade, é o condutor do carro que vai zangado, não é o carro. Isto é apenas um exemplo. A metonímia não é apenas, não aparece apenas na literatura. A metonímia faz parte da língua. Mas não é só a metonímia, é também a metáfora. Reparem na palavra isolar. A palavra isolar vem de ínsula, de ilha, no latim. Isolar é tornar ilha. É uma metáfora, mas não está apenas na literatura. No dia-a-dia nós usamos esta metáfora sem perceber que é uma metáfora. Não sabemos bem se esta metáfora surgiu no francês, no italiano ou noutra língua, mas de facto a palavra isolar surge daí. Estão apenas dois exemplos, mas não são casos isolados. Se nós pegarmos numa palavra qualquer, e se nós analisarmos a história, quase de certeza que vamos encontrar algum ponto em que houve um salto ou metonímico ou metafórico. Faz parte do motor da linguagem humana. Nós estamos sempre a usar este motor para criar novas palavras, para andar com a língua para a frente. Isto já é uma metáfora também. Reparem, se eu disser li nos olhos dele que me trazia mais notícias, este ler é uma metáfora. Se eu disser o meu carro morreu, mais uma metáfora. Se eu disser estou muito em baixo, também estou a usar uma metáfora. Podia continuar por aí fora. Nós todos os dias usamos muitas metonímias e muitas metáforas. Não usamos estes nomes técnicos para falar delas, mas elas estão lá. São parte essencial da linguagem humana, são parte essencial de todas as línguas, e sem elas nós teríamos uma linguagem muito mais pobre, muito mais difícil de usar e muito mais inútil, para dizer a verdade.